Bem-vindo ao curso de Cálculo Diferencial e Integral. Em aulas passadas, nós vimos que o limite de 2x mais 3 quando x tende a 1 foi 5. Vejamos agora uma interpretação geométrica deste fato. Temos aqui representado o gráfico da função f de x igual a 2x mais 3, que é uma reta, como nós já sabíamos. E agora perceba que, neste intervalozinho aqui, próximo do 5, estão concentrados os valores para a função. E aqui, no eixo x, nós estamos concentrados alguns valores para x. Perceba que, quanto mais eu espremer este intervalo aqui nas proximidades de 5, mais eu espremerei esse intervalo aqui nas proximidades de 1. E além disso, perceba o seguinte. De 5 para 4,5, eu subtraí 0,5. De 5 para 5,5, eu somei 0,5. Já aqui, de 1 para 0,75, nós percebemos que subtraiu-se 0,25. E de 1 para 1,25, somou-se 0,25. Existirá uma relação entre este número que eu estou subtraindo e ele mesmo somando, né, esse incremento e esse decremento, e o que acontece aqui com o x nessa proximidade do 1. Na verdade, perceba que aqui teve um decremento e um incremento de 0,5. E aqui foi de 0,25, ou seja, que é a metade. Nós vamos ver com mais calma daqui a pouco como e por que isso aqui está acontecendo. Mas o importante nesse momento é, quanto mais eu quiser espremer os valores da função aqui próximo de 5, mais eu poderei espremer os valores de x aqui próximo de 1. E como para cada valor que eu escolhi aqui, desse incremento ou decremento, eu consigo determinar um valor para eu decrementar aqui e incrementar aqui, e se para qualquer número epsilon maior que zero, existe um número delta maior do que zero, correspondente, de tal modo que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon, sempre que o módulo de x menos c é maior do que zero e menor do que delta. Ou seja, a função f de x está entre L menos epsilon e L mais epsilon, e o x está entre c menos delta e c mais delta, com x diferente de c. Vejamos agora uma interpretação geométrica disso, para esclarecer a ideia. Então aqui temos o gráfico de uma função genérica f, e aqui nós temos o seguinte, tem um ponto L, certo? E eu diminuí um valor epsilon de L e eu aumentei esse valor epsilon em L. Perceba que, se eu fizer agora no eixo x, os valores de x correspondentes para dar os valores da função nesse intervalo aqui, perceba que esse númerozinho c aqui, ele vai estar entre c menos delta e c mais delta. A jogada na definição de limite é o seguinte, deve haver uma relação entre esse delta aqui e esse, deve haver uma relação entre esse epsilon aqui e esse delta aqui. Se você conseguir achar uma relação para qualquer número epsilon positivo que você fornecer, você conseguir descobrir um número delta positivo correspondente, então você pode dizer que o limite dessa função quando x tende a c é igual a L. Basicamente é essa a ideia, certo? Ou seja, em resumo, eu posso espremer quanto mais eu queira esse intervalo aqui na proximidade de L, e eu vou conseguir espremer mais ainda também o intervalo aqui próximo de C. Além disso, deve haver uma relação entre esse epsilon que foi escolhido e esse delta que nós temos aqui. Na definição formal de limites, nós usamos o conceito de módulo. A ideia básica no conceito de módulo de um número real é medir a distância desse número até a origem, isto é, até o número zero. Vejamos um exemplo. Aqui nós temos a
a x se esse número x for maior ou igual que zero, e será menos x se esse número for menor do que zero. Vejamos alguns exemplos. Novamente, o módulo de 3 vai ser igual a 3. Por quê? 3 é um número positivo, repetir esse número, então é o módulo dele. Já nesse outro exemplo, nós temos menos 5. Menos 5 é um número negativo. Então, o módulo de menos 5 será menos este número. Ou seja, vai aparecer menos 5, que dá igual a 5. É interessante destacar algumas propriedades dos módulos. A primeira é que o módulo de um número real qualquer é sempre maior ou igual a zero. Ou seja, é sempre um número positivo ou zero. Além disso, o módulo do produto é igual ao produto dos módulos. Outra propriedade muito importante é essa aqui. A raiz quadrada de a ao quadrado é igual ao módulo de a. É muito comum as pessoas efetuarem a simplificação da raiz quadrada com a potência 2 aqui e dizer que é apenas o a. Isso não é verdade. Agora imagine que você tem um número x, de modo que o módulo dele é menor do que o número a. A é um número positivo. Então esse número x está entre menos a e a. Vejamos essa outra inequação. Módulo de x maior que a. Se a é um número positivo também, então esse número x é maior do que a, ou esse número x é menor do que menos a. Por último, nós temos uma desigualdade tão importante que ganha até um nome, que é a desigualdade triangular. O módulo de a mais b é menor ou igual ao módulo de a mais o módulo de b. Essa desigualdade é muito importante e é usada várias vezes em um curso de cálculo. Para revisar o conceito de módulo, visite o canal do meu parceiro NERC aqui no YouTube. Lá você encontrará várias aulas comentando sobre esse assunto. Lembre-se que não é o meu objetivo aqui revisar os conteúdos do ensino fundamental e médio. Façamos um exercício. Mostre, usando a definição de limite, que limite de 2x mais 3 quando x tende a 1 é igual a 5. Então, o que a gente precisa mostrar? A gente precisa mostrar que, para qualquer epsilon maior que zero, existe um delta maior do que zero, correspondente, de tal modo que o módulo de 2x mais 3 menos 5 é menor do que epsilon, sempre que o módulo de x menos 1 é maior do que zero e menor do que delta. Do que módulo de x menos 1 menor do que delta. Com a desigualdade que nós obtivemos, que foi módulo de x menos 1 menor do que epsilon sobre 2, então a gente percebe que uma escolha é exatamente fazer delta igual a epsilon sobre 2. Na verdade, funcionaria também se eu pegasse delta menor do que epsilon sobre 2. Mas aqui vamos colocar delta igual a epsilon sobre 2. Desse modo, o que a gente provou? A gente provou que, para qualquer epsilon maior do que zero que você fornecer, existe um delta maior do que zero correspondente, que é delta igual a epsilon sobre 2, de tal modo que o módulo de 2x mais 3 menos 5 é menor do que epsilon, sempre que o módulo de x menos 1 for maior do que zero e menor do que delta. Desse modo, eu provei pela definição que o limite de 2x mais 3 quando x tende a 1 é igual a 5. Para clarear isso aqui, se a gente voltar lá naquele exemplo que nós tínhamos feito, era exatamente o que eu tinha dito que, perceba que tem uma relação. Eu decrementei 0,5 aqui, e claro, eu aumentei 0,5, e aqui acabou decrementando em 0,25 e 0,25. Ora, 0,25 é a metade de 0,5. Então, não é à toa que essa coisa aqui aconteceu. Bom, para ajudar no cálculo dos limites, nós temos algumas propriedades operatórias, ou propriedades aritméticas. Então, vamos lá. Seja k uma constante qualquer e considere que os limites de f de x quando x tende a c e de g de x quando x tende a c existem. Então, são válidas as afirmações abaixo. A primeira é essa daqui. Se eu tiro o limite quando x vai para c de uma determinada constante multiplicando a função, então é o mesmo de eu fazer o limite da função quando x tende a c e o resultado multiplicar pela constante. Entre aspas, é como se a constante pudesse sair do limite. Agora nós temos o seguinte. Se eu tirar o limite da soma entre essas duas funções, vai ser igual a somar o limite de cada uma das funções. Ou seja, o limite da soma é igual à soma dos limites. Uma consequência da propriedade 1 e da propriedade 2 é exatamente a propriedade 3.
Se você quer tirar o limite da subtração, vai ser igual à subtração dos limites. Quarta propriedade. O limite do produto é igual ao produto dos limites. Por fim, limite da divisão operatórias. Vamos ver. Bom, a primeira propriedade operatória que eu posso usar é o limite da soma e a soma dos limites. Então, o limite de, quando x tende a 4, de 5x mais 2, vai ser o limite de 5x quando x tende a 4, mais o limite de 2 quando x tende a 4. Aqui eu tenho um produto, ou ainda uma constante. Né? Eu poderia também usar aqui numa boa a propriedade 1, né? Que é uma constante, pode ser do limite. Mas aqui eu estou usando a do produto, não tem problema. Então nós temos o limite de 5, quando x vai para 4, o limite de x quando x vai para 4, mais o limite de 2 quando x vai para 4. Fica como exercício provar que o limite de uma constante é a própria constante. Então esse limitezinho aqui vai dar 5. Também vai ficar como exercício que o limite de x quando x tende a 4 dá 4. De novo, o limite de uma constante é a própria constante. Então no final das contas vai ficar 5 vezes 4 mais 2 igual a 22. Então, pega uma certa experiência no cálculo de limite, você não vai destrinchar e exibir todas as propriedades operatórias que você está usando. Mas é importante você notar e é importante você perceber que você está usando essas propriedades, mesmo que implicitamente. Passamos mais outro exercício. Calcula o limite, quando x tende a 2, de x menos 2 sobre x ao cubo menos 4x. Algum tipo de simplificação para não ter mais essa indeterminação. Então vamos fazer isso. Aqui no denominador, o que eu fiz? Coloquei x em evidência, certo? Então apareceu x que multiplica x ao quadrado menos 4. Usando o produto notável, x ao quadrado menos 4, eu sei que é x menos 2, que multiplica x mais 2. E eu vou poder simplificar o x menos 2 que eu tinha no numerador com o x menos 2 que eu fiz aparecer no denominador. Então no final, esse limite aqui, simplificado, é o mesmo que calcular esse limite aqui. Lembrando que essa simplificação só pode ser feita porque x não é 2. X se aproxima de 2. Como x não é 2, esse número aqui ele nunca vai ser 0. Então, por isso que eu posso simplificar os dois aqui. Então, mas tudo bem. Continuando agora aqui sim eu vou usar as propriedades operatórias. O que eu tenho? Eu tenho a divisão. Então, eu peguei e apliquei a divisão. Tenho também o produto e tenho também a soma. No final, fica algo desse tipo. Né? Limite de 1 quando x tende a 2. Aqui fica limite de x quando x tende a 2. Aqui fica limite de x quando x tende a 2. E aqui limite de 2 quando x tende a 2. Novamente, lembra que eu tinha deixado como exercício você provar que o limite de uma constante é a própria constante. Na verdade, também vou deixar como exercício provar que o limite de x quando x tende a um a qualquer, é exatamente esse valor a que ele está tendendo. Então, aqui nesse caso, o que é que vai sobrar? Vai sobrar 1 aqui vai sobrar 2, 2 e 2. Ou seja, no final, esse limite equivale a 1/8. Aqui terminamos esta aula. Espero você nos próximos vídeos.